Graça e paz a todos. Bem, gente, talvez você não conheça nada da palavra ou da história de Deus. Talvez você seja uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem entendimento segundo a ciência do homem. Eu vou te contar uma pequena história que fala sobre a criação do universo, sobre a criação do céu, ou seja, dos céus, sobre a criação de todas as coisas. Aqui, Bíblia. Na Bíblia Sagrada, tem um relato da palavra de Deus. Conta a história do povo de Deus, a história da criação, a história dos anjos, dos demônios, dos santos, a história na qual você é o personagem principal, na qual você é convidado para participar ativamente dessa história, na qual o Deus Pai, Criador de todas as coisas, te chama para ser filho, para viver uma vida eterna, uma vida verdadeira, na paz, na felicidade plena. Vamos lá para Gênesis no capítulo 1, quando ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz no versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, fala que no versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Então ele criou os planetas, ele criou os anjos. E no versículo 2 diz que houve um caos, houve uma treva, ou seja, houve trevas sobre a face da terra. Por quê? Se tudo foi feito perfeitamente. Mas ele diz que o Espírito Santo de Deus estava ali. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo que houvesse um caos, mas ele estava no controle. E ele diz, no versículo 3, que Deus disse: haja luz e houve luz. A luz é o que destrói as trevas, que dissipa as trevas. Mas vamos procurar entender o que foi que houve lá em Gênesis 1 e capítulo 1, versículo 1 e 2, porque a terra ficou sem forma e vazia. Ele fala lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 7. Vamos para o versículo 8. Ele diz: até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar, ou seja, nos derrotar, nos guerrear contra nós. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba,
Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se esconderão, e os bichos te encobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado sobre terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que dizia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo sobre um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para as casas? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um à sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Vamos para Ezequiel, no capítulo 28. A partir do versículo 14. Ou seja, versículo 13. Ele diz, estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Fala de uma queda, da queda de um anjo protetor, de um querubim ungido, de um anjo poderoso, muito poderoso, mas que queria ser semelhante a Deus, tomar o trono de Deus. Como foi que esse anjo foi guerrear contra Deus? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que enganava todo mundo, que foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia, é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais a sua vida, até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sobre, sabendo que já o seu tempo é pouco, ou já é pouco o seu tempo. Bem, ele diz que um grande anjo, ele tentou tomar o trono de Deus, mas ele foi derrotado e foi precipitado sobre a terra, e foi jogado, e ele foi derrotado. Mas ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. E aquela terça parte dos anjos foi justamente aqueles anjos que foram enganados, que foram convencidos, porque ele tinha um poder de convenção muito grande. E ele conseguiu convencer aqueles anjos a querer tomar o trono de Deus, a querer ser Deus lá no céu, estar no lugar do Senhor. Mas ele foi derrotado. Por isso que houve uma escuridão. Ele disse: havia trevas sobre a face das águas, ou do abismo, porque ele foi precipitado no mar. Ele caiu no mar, nas profundezas. Então o Espírito Santo de Deus estava ali, mas havia trevas. Então Deus desceu e disse: haja luz. Porque quando ele caiu, ele tirou toda a luz. Ele perdeu o poder. Ele tinha um título máximo, o título de estrela da alva, que é o título que o Senhor Jesus adquiriu, tomou dele quando o Senhor Jesus venceu lá na cruz e desceu ao inferno e disse: me dá o título da estrela da alva, porque esse título agora pertence a mim. Jesus Cristo, ele é a brilhante estrela da manhã, a estrela de Davi. Ele é a estrela da alva, porque esse título agora é do Senhor Jesus. Aquele anjo, ele tinha o nome de Lúcifer, que significava portador da luz ou estrela da alva. Mas quando ele perdeu o título, ele passou a ser chamado diabo, serpente, dragão, como queiram o chamar. Na verdade, ninguém sabe o nome desse homem a não ser Deus, ou seja, desse anjo. O título de Lúcifer passou a ser o título do Senhor Jesus como portador da luz. Como assim? Lá em João, no capítulo 1, ele fala, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é que estava lá na criação? Jesus Cristo. Ele era o verbo, ele era Deus, ele é Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 1 e 2. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a luz em Jesus, ele é a estrela da alva, ele é o portador da luz, Jesus Cristo. E ele diz, no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome ele começa a falar de João, mas ele diz mais na frente, no versículo 8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz de Jesus. No versículo 9 ele diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem
que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Jesus Cristo. Agora, vamos para Gênesis, no capítulo 3. Ele, quando estava no céu, o anjo caído, quando ele tinha o título de portador da luz, ele com argumentos sagaz, sagacidade, uma lábia muito bonita, ele conseguiu convencer os anjos. Agora, o que houve? O que há de acontecer? A palavra do Senhor diz que houve um julgamento. Vai acontecer um julgamento entre os vivos e os mortos, e os anjos vão serem lançados, os anjos caídos e os demônios, no lago de fogo juntamente com o anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que se levanta contra Deus, contra tudo que se nomeia Deus. Esse é o anticristo, que se levanta contra Jesus Cristo, contra o Cristo, contra o ungido de Deus, contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus. Aquele anjo, ele não conseguiu um intento lá em cima, mas Deus deu algo, tanto aos anjos como aos homens, algo conhecido como livre-arbítrio. Deus não escraviza ninguém, Deus não obriga ninguém a nada. Todos eram livres lá no céu, todos os anjos, todos os homens são livres para escolherem. Quando eles escolhem Deus, na pessoa do Senhor Jesus, eles passam a ser livres. Mas quando eles escolhem o mundo, as coisas do mundo, eles passam a ser escravos, escravos do pecado, ou seja, inimigos de Deus e amigos do diabo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, ele diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque se comeis morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus, porque entrou o pecado no mundo, através da desobediência, através da curiosidade. Então eles deram ouvido à voz do inimigo. O inimigo convenceu o homem e a mulher. Eles tinham um livre-arbítrio, eles podiam escolher. Deus disse: está aqui, você escolhe. De todas as árvores você pode comer, só não pode comer daquela árvore, porque o salário do pecado é a morte. Deus já tinha determinado ao homem. Mas o inimigo, com a sua lábia, não conseguiu lá em cima. Ele conseguiu enganar uma terça parte, mas não conseguiu enganar todos os anjos. Uma terça parte é menor do que a maioria. Então ele convenceu uma minoria, assim como tem muitos sendo convencidos de outras coisas e perdendo a salvação por causa de religiosidade, por causa de filosofias,
por causa da ciência, por causa da ignorância, por causa do orgulho. E quando o homem e a mulher pecaram, a terra tornou-se maldição. Então a terra ficou amaldiçoada. Aquilo que Deus fez com perfeição ficou imperfeito. Houve a imperfeição. Houve uma queda. Tudo era harmonia, tudo era bênção, porque Deus havia restaurado. A terra ficou em trevas quando o diabo desceu, caiu nas profundezas do mar. Mas Deus começou a fazer novamente todas as coisas e fez uma terra perfeita, onde Ele disse: nasçam animais, crie-se vida, árvores frutíferas. Ele encheu a terra de maravilhas e ainda plantou um jardim no Éden, ou seja, um jardim na sua presença, na presença de Deus, e colocou o homem, fez o homem, um homem perfeito, para viver uma eternidade onde o homem ia comer da árvore da vida e nunca mais ia morrer, ia ter filhos e filhas para a eternidade, uma eternidade, um gozo perfeito. Ele diz lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E ele diz no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore do mal estava ali. O pecado está no mundo. Aí em João, 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, fala que no mundo jaz o maligno, mas diz também que nós somos de Deus. Somos gerados de Deus. Então nós devemos nos conservar das impurezas do mundo. Quando o homem pecou, entrou a maldição. Então quando o homem viu que estava no pecado, se escondeu da presença de Deus. No versículo 8 de Gênesis capítulo 3, ele diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, então, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O que aconteceu? Por que tu estás se escondendo? Por que caíste? Deus já sabia todas as coisas, mas ele quis saber por que o homem deu aquele vacilo. E ele disse: ouvi a tua voz no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses, que não deverias comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele jogou a culpa para a mulher. Muitas das vezes a gente joga a culpa dos nossos pecados nas pessoas, nas coisas, e até mesmo em Deus. Porque o homem não para reconhecer os erros diante de Deus. Porque ele não parou e disse: Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, eu te desobedeci, tem misericórdia de mim. Com certeza Deus teria misericórdia, mas tudo havia feito da maneira que Deus havia planejado. Por quê? Porque ia haver uma restauração de todas as coisas. Deus sempre tem um plano A, B, C, D. Deus é um Deus abundante em misericórdia, abundante em amor, abundante em estratégias para vencer o inimigo, para dar oportunidade ao homem de salvação, de redenção, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então Deus, ele disse ao homem, no versículo 17, e a Adão disse:
Portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, dela maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, em pó tornarás. Mas ele diz no versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizesse isto, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu vento andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O homem é feito do pó da terra. Então ele disse a Adão, és pó e ao pó tornarás. Então o diabo se alimenta do pecado do homem, da carne do homem, das falhas do homem. É por isso que muitos não querem se converter, muitos querem continuar presos à bebedeira, às orgias, presos ao pecado. Mas Deus, Ele providenciou a salvação para o homem, as coisas perfeitas. Ele deu ao homem a oportunidade do homem se regenerar. Ele deu a oportunidade para o homem novamente receber a eternidade, ter a vida eterna, ter a comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou com o corpo glorificado, tomou sobre si as nossas enfermidades. O pecado que nos roubava a paz estava sobre ele. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 20, ele diz, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ou seja, quando você anda no pecado, você está andando para a morte, você está alimentando o diabo, porque o diabo se alimenta do pecado, se alimenta da carne, ou seja, das coisas que você faz de errado. Ele diz no versículo 22, mas agora libertos do pecado, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E ele diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem a oportunidade de se achegar a Deus, de receber a eternidade, de receber a salvação em Cristo Jesus. É você chegar diante de Deus, reconhecer que é um pecador ou uma pecadora e dizer, Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, creio no sacrifício lá da cruz. Senhor Jesus, eu Te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, quero ser Teu filho. E você passa a ser filho de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Me acompanhe nesta breve oração. Senhor Deus, eu, diante de Ti, diante dos anjos, eu reconheço o sacrifício, reconheço, Senhor, que sou um pecador, careço da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor Jesus, eu Te recebo agora como Senhor e Salvador da minha vida, como único e suficiente. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Pai, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Bem-vindo, meu amado e minha amada, ao reino de Deus. Seja bem-vindo ao paraíso, à vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Amém.